Bom dia, sexto ano! Nós vamos ver hoje mais dois sistemas do sistema locomotor, as articulações e os músculos. Vamos começar nossa aula? Articular. Vamos falar um pouquinho hoje sobre mais um conjunto, que forma o sistema locomotor dos seres humanos. O sistema articular, então, ele é formado pelo conjunto de articulações. A imagem ao lado nos mostra essas partes em branco aí, né? A gente vê o esqueleto em amarelo e as partes em branco. Essas partes em branco representam aí algumas estruturas, né, formadas pela articulação e, na verdade, é para representar que a articulação, ela está unida com os ossos, unida entre ossos. A gente tem primeiro, né, a função dessa articulação é justamente para conformar a estrutura do esqueleto. Então, o esqueleto ele vai ter essa forma justamente por conta que as articulações vai estar unindo osso com osso. E, além de tudo, para que a gente tenha a função completa desse esqueleto. Como? Se a gente não tivesse, então, essa articulação, nós não teríamos, então, a mobilidade desse esqueleto, de algumas partes deste esqueleto. A área de estudo, né, das articulações é a artrologia. Nós temos aí algumas classificações para essas articulações. Primeiro, nós temos as articulações funcional. O que é isso? É de acordo ao grau de movimento. Então, é de acordo à função, se movimenta ou se não movimenta. Então, a sinartrose, que é um tipo de articulação, ela vai ter estruturas imóveis. Então, essa articulação, ela vai apenas unir, ligar, né, fazer com que esses ossos permaneçam juntos, mas não tem mobilidade. Um exemplo aí são as articulações, do crânio. Já as anfiartroses, elas têm movimento, mas esse movimento é limitado. Enquanto que as diartroses são as articulações que permitem movimentos bruscos, movimentos mais abrangentes. No caso do joelho, do cotovelo, né? A articulação dos ombros, que faz com que a gente levante e desça os braços. Primeiro, né? Se nós não tivéssemos o sistema esquelético, não teríamos a sustentação do corpo humano. Se nós não tivéssemos o sistema articular, nós não teríamos os movimentos. E o sistema muscular, que a gente vai falar daqui a pouquinho, vai trazer, então, a complementação para esse sistema. Então, na verdade, o sistema locomotor, ele é formado por essas três partes de suma importância. A falta de qualquer um deles ou, né, a baixa qualidade de qualquer um desses sistemas pode trazer prejuízos para o sistema locomotor como um todo. Então, nós temos aqui, né? Os tecidos que formam as articulações, elas podem ser de três tipos. Fibrosas, quando a gente tem lá na estrutura do crânio, lembra lá, né, que ela é uma estrutura que não se movimenta. Ele é um tecido conjuntivo fibroso. Os cartilaginosos, que é quando a gente tem em estruturas que têm movimentos mais limitados, e os sinoviais, que são formados geralmente por um líquido que fica entre ou dentro do osso, também para proteger. Bom, continuando então, nós vamos falar do último sistema que compõe o sistema locomotor, que é o sistema muscular. Então, nós já vimos o esqueleto, já vimos as articulações. Agora, a gente vai ver um pouquinho dos músculos, né? Esses músculos vão preencher esse esqueleto e, além disso, vai formar outros órgãos. Então, o tecido muscular, ela é de origem mesodérmica, lembrando que a nossa pele tem três estruturas: epiderme, mesoderme e hipoderme. Então, essa mesoderme é a camada intermediária, sendo caracterizado pela propriedade de contração e distensão de suas células, o que determina a movimentação dos membros e das vísceras. Nós temos três tipos de sistema muscular: o sistema muscular liso, o estriado esquelético e o estriado cardíaco. Os músculos, eles vão ser responsáveis, como nós já vimos, pelo movimento do corpo. Então, tanto os movimentos voluntários,
que são aqueles que nós conseguimos, né? Então, eu quero pegar um objeto lá embaixo, eu estou dando o comando para o meu músculo. Como também os movimentos involuntários, que são aqueles que eu não comando, como o batimento do coração, o movimento do intestino, né? Então, os músculos, o músculo vai apresentar esses dois movimentos, os voluntários e os involuntários. Então, o voluntário é quando eu comando, eu quero fazer aquele movimento. Então, eu quero esticar e levantar, eu quero esticar e levantar o meu braço. Isso é voluntário, eu quero. Agora, involuntário é, por exemplo, já pensou se eu falasse pro meu coração, para de bater, volta a bater. Então, esse movimento, ele não depende do meu mandar, do meu querer. Os músculos são constituídos por tecido muscular e caracteriza pela contratabilidade, que é o quê? Contração e extensão, relaxamento e contração, funcionando pela contração e extensão de suas fibras. Nós temos aí, então, algumas funções principais do músculo, que é o quê? Estabilidade, contratilidade, extensibilidade e a elasticidade. São características das células e também do próprio músculo. Pronto, então os músculos, eles são alavancas. Essas alavancas vão facilitar esse movimento do corpo. Então, ela vai fazer o quê? Vai fazer como se for puxar e depois soltar. Os músculos, geralmente, alguns trabalham em pares. Quando um contrai, o outro vai relaxar. Justamente fazendo esse movimento de alavanca. Aqui, como a gente viu os 3 tipos de músculo, né? Então, para exemplificar, nós temos aqui o esquelético, para vocês verem as células, como elas são, o liso e o cardíaco. Então, o estriado esquelético, ele vai ser responsável pelos movimentos voluntários, que é aquele, eu quero abaixar para pegar um pano, eu quero levantar uma caixa. Isso são movimentos voluntários. O tecido muscular liso, ele já vai fazer parte da formação de alguns órgãos do nosso corpo, né? Então, da bexiga, do estômago, de outros órgãos. O músculo cardíaco, ele vai formar a estrutura do nosso coração. E o seu movimento vai ser involuntário, então não vai depender do meu desejo. A musculatura esquelética, então, ele vai compreender a maior parte dos músculos do nosso corpo. Então, nós temos a maior parte dos nossos músculos estriado esquelético, né? Faz parte da formação do esqueleto. Então, ele vai fazer com que preencha todo esse nosso esqueleto. E aqui a gente tem alguns músculos, então, que formam, né, alguns músculos estriados esqueléticos, só mesmo como base de curiosidade para que vocês conheçam. Aí, o ser humano, para que vocês saibam, nós temos basicamente aproximadamente 639 músculos. Cada músculo vai possuir seu nervo. Esse nervo é o que conecta o músculo ao cérebro. Então, nós sabemos que, por mais que eu queira fazer aquele movimento, quem vai dar o comando para o músculo, na verdade, vai ser o meu cérebro. Aqui, só exemplificando mais uma vez, né, os tipos de músculo. Então, nós temos o estriado esquelético, nós temos o liso e nós temos o do miocárdio. E o tipo de movimento de cada um. Nossa aula, então, de músculos vai terminar aqui com esses belos exemplos, né? Já que a gente sabe que o músculo, ele se tornou um grande atrativo das pessoas. Por quê? Como eu falei, ele vai preencher o esqueleto. Como eu posso observar, né? Os corpos aqui, eles vão identificar basicamente a que tipo de músculo foi trabalhado. Então, quando a gente observa, a gente pode ver que esses músculos, eles têm a característica de crescer, né? Eles têm a característica de tomar forma. De acordo, eu estimulo eles. Ok? Nós podemos aprender hoje bastante coisa, não foi? Então, hoje, com certeza, você já sabe bastante características, tanto das articulações quanto dos músculos. Então, próxima aula, a gente se encontra. Tchau!